Nós já mostramos aqui no canal, os especialistas, a versão intermediária XEI do Corolla. Quem não viu, tem um card aqui em cima para você acompanhar. Também apresentamos a versão híbrida, topo de linha Altis. Olha o card aqui para você acompanhar. Hoje, nós vamos mostrar o Corolla de entrada, a versão GLI, que custa R$10.000 mais barato que o Corolla intermediário. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: vale a pena investir nesse carro? Está no ar os especialistas. E para apresentar o Corolla GLI e falar principalmente de um dos pontos altos do carro, que é esse motor de 2 litros, eu vou chamar o Fernando Camon, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal. É simples, basta apertar aqui embaixo, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Também vou pedir para você recomendar o canal para um amigo, um parente, enfim. Agora sim, Fernando. Oi, como vai, Guerra? Tudo bem aí? Você tá bom? Olá, pessoal da internet, vamos aqui analisar mais um carro, né? Exatamente, quando a gente falou... 12ª geração do Corolla, né? Exatamente. Talvez a melhor feita até hoje, né? Ah, sem dúvida melhor, sem dúvida. Acho que o carro evoluiu bastante. É um dos automóveis mais avançados do Brasil hoje, assim, sem sombra de dúvida, mas... A gente, quando ela falou daquela versão XEI que você participou, É intermediária, né? A intermediária, a gente faltou falar um pouco sobre um dos pontos altos desse carro, que é o motor, né? Hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais. É um motor inteiramente novo, sempre lembrando que o Corolla completou agora em 2019 5 anos consecutivos de liderança entre os sedãs médios. Começou em 2015, até 2019, são 4 anos, mas... Antes a briga era com o Honda e a Honda, Civic, né? Exatamente, o Civic levando vantagem, né? Levou vantagem durante muitos anos, até que o Corolla, mesmo na geração anterior, que era inferior a essa, bem inferior, sim, ele já conseguiu manter durante 5 anos, né, a liderança desse segmento, que é um segmento disputado, que já está sendo atacado pelos SUVs, né, mas ainda tem os seus está resistindo, né? Tá resistindo. Fiéis compradores, né? É isso daí. Então, olha, esse carro tem um preço bastante competitivo, porque a diferença dele não é muito grande para o XEI, que é a versão intermediária, né? Basicamente, ele não tem bancos 100% de couro, esse é de tecido, e as laterais de imitação de couro, vamos dizer assim, né? Couro só em carros premium, né? É o curvinho. É, curvinho, napa, cada um chama de um jeito, né? Couro sintético, que isso eles nem querem se falar, né? Quem produz couro, não existe couro sintético, o que eles dizem, não existe mesmo. Não existe, né? Couro é couro, é verdade. Couro de animal, né? E, então, as rodas são 16 polegadas, são de 17 polegadas, né? E vamos dar uma olhada nesse motor, que vale a pena a gente explicar as diferenças para um motor convencional. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Fernando, aqui é a grande atração, né, da linha Corolla de 12ª geração. Eles realmente investiram bastante nisso, né? É um motor moderno, 2 litros, né? Ciclo Atkinson, não precisa explicar a diferença do ciclo Otto, que ele tem uma parte de admissão um pouco maior, né? Então normalmente ele perde um pouco de potência, né? As válvulas de admissão, elas ficam abertas por um intervalo um pouco maior, não é? Então o que eles fizeram? Aumentaram a taxa de compressão de 12 para 13 para 1, né? Que é muito uma taxa alta. Lembrando sempre que isso é um motor flex, né? E que tem 177 cavalos com etanol. Ele só perde por 1 cavalo para o motor do Fox 2 litros, que é injeção direta, né? E tem 178 cavalos com etanol. Né? Mas esse pacote aqui
vale a pena conhecer um pouco mais dele, porque o que eles fizeram? Quando você parte para a injeção direta, às vezes não, você tem um problema, principalmente nos países que têm legislação mais apertada, com material particulado. Emissões. De emissões de material particulado especificamente, né? Num carro de injeção indireta, ou multiponto, né, esse problema praticamente não existe. Mas quando você tem injeção direta, como a combustão é muito mais rápida, você tem subproduto na forma de material particulado. Tem duas maneiras de resolver isso. Ou você coloca um pequeno filtro de particulado, muito menor do que um filtro de diesel, pequeno, ou então você faz o sistema de misto, que usa injeção multiponto nas rotações médias e altas, onde você tem realmente possibilidade de ter mais material particulado, e quando você tem rotações mais elevadas, você usa injeção direta, né? Então, a Toyota optou por esse segundo sistema, né? Ela usa, então, uma injeção direta e indireta. Exatamente, que a gente chama de injeção multiponto. Por quê? Porque o sistema de injeção multiponto é feito com baixa pressão de injeção, baratíssimo, muito mais barato do que você pegar um filtro de particulado, tem até um custo maior, tem uma complexidade, um escapamento a mais, um filtro a mais, e assim você resolveu, né? E isso significa realmente uma outra vida para o carro, né? Só para você ter uma ideia. Você tem um funcionamento uniforme do motor, tanto em baixas e médias quanto em altas rotações. Um funcionamento sempre uniforme. E lembrando aí para os nossos seguidores que o motor Atkinson, ele comumente é usado em carros híbridos, né? Porque é um motor que preza mais a eficiência do que a potência, ao contrário do motor de ciclo Otto. Exato. E você tem lá um motorzinho elétrico para você Exatamente, ajudar. Que você compensa essa falta de ânimo, vamos dizer assim, do Atkinson, né? Mas aqui não, cara. Aqui esse é um motor que trabalha só a combustão, sozinho. Você não sente nenhuma falta de torque, nada, entendeu? E coloca lá uma potência bastante disponível. Você vê, olha, não é comum você ter uma taxa de compressão de 13 para 1. Não pelo etanol, mas pela gasolina. Pela gasolina. Falava? O etanol até aceita muito bem muito mais taxa. que 13. Sim. Ele só está com 13 por causa da limitação da gasolina. Sim. Mas você pega um motor de 30 anos atrás, as taxas de compressão eram 7, 7,5, 8 por 1. Exatamente. Você tem 13 com a mesma gasolina praticamente. Né? Quer dizer, a gasolina nossa com 25% de etanol ajuda também. Mas mesmo lá na gasolina no exterior, esse motor também tem essa potência, né? Mesmo com gasolina com teor de etanol um pouco menor, né? Quer dizer, na Europa, em alguns países é 10%, nos Estados Unidos também é 10%. Né? Então aqui são 27%, né? De etanol. A engenharia da Toyota, esse motor ele foi desenvolvido obviamente no Japão, mas com a grande participação dos técnicos, dos engenheiros brasileiros da Toyota. E o que eles, como foi dito na apresentação desse motor, durante a apresentação do carro, é que a grande preocupação foi com a eficiência térmica dele. Em relação ao motor antigo, o antigo 2 litros que equipava... É 155, esse tem 177, pois é. 22 cavalos a mais, com a mesma cilindrada. Pois é. Em relação àquele motor, além da potência maior... E do torque também. E do torque, é um motor, segundo a Toyota, 40% mais eficiente em termos térmicos, em energia térmica. Exato. Ou seja, ele aproveita muito mais o calor do que ou desperdiça menos calor, melhor dizendo, né, do que o motor antigo. E lembrando de uma coisa interessante, sabe, Guerreiro, porque você tem um pênalti nesse carro. Porque o antigo tinha um tanque de 60 litros. Esse só tem de 50. Isso em função da nova plataforma. Na plataforma e o fato de você ter que ter uma suspensão multilink atrás, é verdade. Ocupa mais espaço, é verdade. Onde vai os tanques, você teve que diminuir o tamanho do tanque, né? E, obviamente, toda essa eficiência energética, essa eficiência térmica, melhora o consumo. Mas eu fiz aqui umas continhas, vou até fazer a colinha, não é exatamente quase igual, mas tem uma pequena diferença. Por exemplo... Você tem perdas na realidade, não foi suficiente para diminuir o tamanho, para compensar o tanque menor. Porque, veja bem, olha,
o tanque é 10 litros menor, não é pouco, né? São 10 litros. Menos 17%. Né? Então, o que acontece? A autonomia em estrada, antes, 760 quilômetros. Isso com o tanque de 60 litros. Era Mas com que combustível? Com gasolina. Gasolina. Tá, vou fazer só a autonomia maior para a gente fazer uma conta melhor. Tá. Hoje é de 700 quilômetros. Então, você perdeu 7%, né, só de autonomia. Né? Na conta em cidade também é boa, né? Por coincidentemente, mais ou menos 60 quilômetros que ele perdeu, porque hoje ele tem isso tudo falando em método de medição e metro, né, que é homologado, que é igual para todos os carros. Sim. Então, e isso, obviamente, varia muito na forma como você dirige, com clima, altitude, enfim. Mas esse método da Imetro é padrão, né? E a gente está comparando abacaxi com abacaxi, né? Quer dizer, quanto era o Imetro antes, com o antigo motor 2 litros, agora. Economizar bastante na hora de abastecer e fazer as contas. Bomba d'água, ela tem acionamento elétrico, então ela independe do esforço do motor para ela funcionar. Né? As perdas mecânicas também foram diminuídas. Exatamente. Tudo isso junto é que melhorou o consumo. Uma outra solução que eu achei genial é que a Toyota também usou um recurso elétrico para movimentar a válvula de admissão. As válvulas de admissão, né? Que exatamente. Aqui são 16 válvulas, par de válvulas de admissão, né? Exatamente, que são exatamente aquelas que fazem maior esforço, né? Isso, e elas dependem, obviamente, do motor para o funcionamento. Você tem lá o comando de válvulas, né? Que ali tem perdas mecânicas, né? Então, aliás, o ganho, nesse caso, não foi só um ganho térmico, o ganho também mecânico, né? Ganho mecânico. Claro. Então, tudo isso explica realmente o consumo brilhante para um carro de 2 litros aspirado, né? Se fosse um turbo, obviamente, não dá nem para comparar, né? Mas para a solução que está, acho que ficou perfeito, né? Agora, Fernando, olhando aqui a parte interna da tampa do capô, a gente nota que essa é uma versão básica mesmo, né? Não tem nenhum tipo de isolamento nada, acústico, térmico, né? Exato, é assim mesmo, mas não tem milagre, né? Para colocar esse carro abaixo nos 100 mil reais redondos, mais ou menos, vamos dizer assim, tem que simplificar de alguma forma, né? E para fechar essa que a gente está falando da parte mecânica, vale destacar que esse carro tem o mesmo conjunto mecânico do Corolla intermediário, do XEI, né? Isso, exatamente. Isso inclui aquela transmissão CVT que trabalha com polias e com engrenagens, que é uma grande solução. Olha, melhora bem, principalmente quando você vai tirar o carro da inércia. Exatamente. Né? Aquele tempo de resposta que é muito chato no CVT, se melhorou muito, não resolveu 100%, vamos dizer a verdade, não está 100%, mas melhora, estima entre 70% e 80% aquela sensação de ímpeto para tirar o carro da inércia. Né? Bastante, né? Agora, ele não tem uma posição S, entendeu? Embora tenha uma posição de seleção manual. Que você pode, na realidade, aquilo dali é uma simulação, né? Sim, ele simula 10 marchas, né? Menos, acho que aqui no caso são 10 marchas. 10 marchas, né? Então, essa simulação, vamos dizer assim, né, é mais para poder você ter aquela sensação de um câmbio convencional que as pessoas estão acostumadas, né? O CVT é um pouco estranho, né? Que você coloca o pé no acelerador e o motor sobe e a resposta não chega, né? É verdade. Não é nenhuma novidade porque antigamente lá atrás esse tipo de transmissão era usado nas mobiletes, nas bicicletas motorizadas. Então, você foi longe. É claro que não dá para... O princípio é o mesmo, né? Mas esse aqui é muito mais evoluído. E esse tem essa vantagem, né? Eles agregaram um par de engrenagens helicoidais, né? Só para poder dar aquele impulso inicial. Essa é a diferença para todos os outros câmbios CVTs que estão no mercado. É aquela sensação de... dá uma agilidade maior na arrancada. Na hora da arrancada, né? É isso aí. Mas vamos ver então o acabamento desse carro por dentro. Vamos ver o que ele oferece. Fernando, o acabamento dele é o padrão, né, das demais versões. É um bom acabamento, eu diria. O material macio ao toque, em toda essa parte de cima superior do painel, aqui no anteparo para o quadro de instrumentos,
aqui também, né? O cultivo de mídia com preto piano, mas o pessoal não gostou muito que depois eu pedi aqui, corcova, uma né? corcova aqui tubo. que está totalmente fora dos padrões estéticos convencionais, né? Ele é bem rápido, tem. É simples, mas como eu te falei, tem muitos botões, né? Aqui e não sei para que essa necessidade, né? Eu gosto muito do botão de áudio aqui, né? Sim. Se aumentar, diminuir, aqui você muda a estação, tudo bem. Mas 1, 2, 3, 4, mais 4, mais 8 botões, se você tem os botões aqui na tela, a tela é sensível ao toque, tudo bem, entendeu? Mas o tamanho aqui da tela é razoável, né? Acho que 7 polegadas por aí, está aparecendo, em torno de 7, né? Sim, porque nessa versão mais em conta do entrada, Corolla, né? A versão assim. de entrada, e a gente vai responder a pergunta que você deve estar se fazendo, se vale a pena comprar esse carro. O ar digital, ele tem ar-condicionado, mas é um ar analógico. No ar digital, a partir da versão intermediária. Já é analógico. Já é analógico, já é digital, desculpa. Digital, E a gente nota que nessa 12ª geração, nessa renovação da linha Corolla, a diferença entre a básica e a intermediária foi bastante reduzida, né? Porque esse é um carro muito bem equipado. Exato, olha, tem 4 vidros elétricos com comando de um toque, não, só de um toque para levantar, deixar. Tem coisas que me agradam muito no carro, que esse vidro adicional que não parece, mas ajuda muito na hora que você vai fazer manobras, entendeu? É uma coisa que eu aprecio bastante, né? Então, que geralmente os carros têm a coluna A muito inclinada e você acaba fazendo um ângulo morto aqui. Então, no lugar do ângulo morto, você tem uma janelinha dos dois lados. É um carro, assim, muito bem resolvido. Não, e onde você coloca, você sente aquele toque de conforto. Você vê aqui, o material sintético, mas é macio. No descansa-braço. Aqui onde você apoia o cotovelo, o antebraço também é macio. Essa parte aqui também é macia, entendeu? E deixa eu até olhar aqui até a parte traseira também é macio, porque muitos carros fazem esse macete, eles colocam, aplicam na porta material de alta qualidade, mas atrás continua com material duro. Esse daqui não. Então é interessante. Também senti um pouquinho de falta de teto solar, mas isso seria pedir demais, né? Embora os concorrentes tenham, né? Tá certo? Pela primeira vez a Toyota adotou, né, o teto solar. Só que essa versão... Essa é óbvia, a versão de série, a versão de entrada não vai ter, né? Nem como opção, né? Então que não tem sentido. Vamos dar uma andadinha rápida com ele? Vamos, a gente já... Quer dizer, não tem muita diferença, né, entre a tocada do XEI, que é o intermediário, e dessa. Esse é um pouquinho mais leve, né? Esse é um pouco, aliás, é bastante mais leve, cara. Não é um pouco, não. Deixa. Exato, porque tem alguma simplificação, tirou algum tipo de material fora absorvente, né? São 30 quilos mais leve. Em relação às injeções intermediárias e a versão de topo, a Altis, né? Tá, então vamos rodar um pouquinho. Vamos rodar. Então aqui nós vamos botar à prova a grande vantagem desse novo câmbio CVT. Parou o carro totalmente, acelerou. Essa aqui é a grande vantagem. Ele não tem aquele retardo, né? Retardo, aquele som, aquela situação desagradável, parece que a rotação sobe e o carro não anda. O carro não anda, né? Então isso realmente ficou bem melhor nesse novo câmbio CVT. Os japoneses são especialistas nesse tipo de câmbio, né? Sim. Esse câmbio pode ser um pouco estranho, as pessoas podem eventualmente não gostar tanto, mas é um câmbio que tem uma grande vantagem de economia de combustível. Isso não temos a menor dúvida. Isso, porque ele sempre vai aproveitando a melhor rotação do motor para indicar a marcha mais... Exatamente. E outra coisa nos carros que tem controle adaptativo de cruzeiro, né? ou simplesmente o controle de cruzeiro normal, né? E quando você vai descer uma serra, né? Então o câmbio convencional ele fica difícil de manter uma velocidade que você pré-programada, né? Porque ele não tem a marcha que encaixa ali.
tá? Com a relação correta. Então ele vai descer mais rápido ou vai descer mais devagar. No caso do câmbio CVT isso não tem, porque ele vai sempre se adaptar, né? Vai ter sempre, como as relações são infinitas, né? Então essa é uma vantagem do câmbio CVT em relação ao freio motor, quando você tem um sistema de controle de cruzeiro, né? Mesmo controle de cruzeiro convencional, sim, não estou falando nem do adaptativo. Tá? Que é o chamado piloto automático. Mal chamado, né? Mal chamado. Mal chamado, né? Fernando, a gente nota aqui que ele tem o mesmo rodar sólido das outras versões, quer dizer, é um carro que perdeu, obviamente, alguns revestimentos acústicos, aquelas mantas acústicas e térmicas. Essa versão de entrada, né? Sim, estamos falando especificamente da GLI. Mas não me parece mau negócio, não, cara. Você vai, em relação ao Corolla X aí, você vai economizar 10 mil reais, ou vai deixar de gastar 10 mil reais. E acho que a pergunta que deve se fazer agora é se vale a pena economizar 10 mil reais num carro que tem o mesmo conjunto mecânico. Eu acho que sim, essa dúvida nem mereceria ser dúvida, né? Com certeza a Toyota deve ter feito uma pesquisa de mercado para acertar os preços. O Corolla sempre foi um pouco caro, um carro que as pessoas concordam em pagar um pouco mais, né? Sim, a Toyota e Honda, né? Elas praticam uma política de preço um pouco mais alta do que a média. Então, e aqui você tem um comportamento em curvas, talvez você possa não sentir de imediato, né? Mas se você pegar uma estrada mais sinuosa, um circuito que você tenha que enfrentar uma subida com curvas mais fechadas, você tem que trabalhar mais o volante. Isso, então isso daqui ficou muito bom, esse acerto, né? A caixa de direção já era ótima na outra versão, nessa ficou também em nível muito bom. Ela tem assistência elétrica, né? Só para lembrar. Assistência elétrica, regulagem do volante em distância e altura. Profundidade. Altura e distância, né? O porta-luvas também é uma queda amortecida. Nada aquela de você dar um toque e a tampa descer. Isso é admissível num carro mais barato, né? Ou de um carro compacto e tudo, né? Mas no carro médio isso já não seria tão aceitável, né? Vamos dizer assim, né? Então vale a pena. Essa versão vale a pena. Faltamos agora apenas as notas, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar com o conjunto mecânico? O ponto alto do carro para mim é 9. Eu diria mais, eu vou dar 10 porque ele teve um grande avanço em economia de combustível, né? Consequentemente também em emissões, né? As coisas estão muito ligadas entre si, principalmente no caso do CO2, o dióxido de carbono, que é ligado ao efeito estufa, mudanças climáticas. Então, quanto menor o consumo, menor a emissão de CO2. É a única forma de controlar o CO2. Não tem catalisador, não tem filtro, não tem nada. CO2 é ligado diretamente à eficiência energética do motor. Ou seja, o motor mais eficiente gasta menos combustível e, consequentemente, emite menos CO2. Olha, eu dei 10 para o conjunto híbrido do Altis. Que aquilo realmente é o que os engenheiros chamam estado da arte, né? Assim, é um motor que tem as mesmas características desse motor aqui, né? Embora seja assim, a capacidade cúbica menor, mas com os mesmos recursos que esse, só que acoplado ao motor, aos motores elétricos, né? Eu dei 10 para ele. Para esse eu vou dar 9,5. Tá bom, ok. Em design? Me agrada o design desse carro, né? Ele era muito conservador, estava um pouco antiquado a 11ª geração. E nessa segunda o carro realmente avançou com as soluções interessantes, como eu te falei aqui dessa janelinha adicional aqui junto à coluna A. Eu daria uma nota 9. 9.
Eu vou dar 8,5 por uma única razão. Eu acho que essas rodas de 16 não combinam tanto com o conjunto. Mas concordo com você que a Toyota evoluiu muito em design. E estamos falando de Corolla, que é um carro que para a Toyota sempre... A Toyota já era uma marca mais conservadora do que é hoje. E o Corolla era talvez o mais modelo mais conservador, né, da linha Toyota. Então, eu acho que eles avançaram muito em design, sem ser uma coisa revolucionária, é uma coisa agradável, é um design agradável. Moderno e agradável, sem exageros, sem exagero. Sem penduricalhos, né, sem excesso de cromado. Exatamente. Então eu sigo essa nota. Tá. Vamos falar de preço. 100 mil reais esse conjunto? Eu daria 9, porque é bastante razoável para o que ele oferece, né? Bom custo-benefício. Tirou alguns benefícios, né, que a gente sabe que tem nas outras versões. Poucos, né, Fernando? Poucos, é verdade. O que ficou, que impressiona bem, né, é você ter uma sensação de qualidade dos materiais. E né? Você tem, né? Aqui dentro você tem. Não mexeram nada desde a versão. E nem poderia mexer, né? Porque o carro já nasce com esse tipo de material. Você fazendo a linha de montagem, trocar todo o material de revestimento das portas, né? De próprio revestimento do painel, tanto na parte superior como na parte inferior, ele ficaria inviável, né? Então a Toyota decidiu fazer tudo igual, né? Tanto na versão básica, intermediária e a topo, nessa parte de material de acabamento interno, né? Sim, mas é uma construção muito bem feita. Você vê que os encaixes aqui são muito bons, né? Você não vê vãos. Exato. Você vê todas as tolerâncias foram mantidas, são iguais, são simétricas. Eu acho assim que, claro, você não vai ter o ar digital, você não vai ter o banco totalmente em couro, ou seja, que esse tipo de material mas aqui manteve lá os 7 airbags de série, né? Também não teria como mudar, né? Que a gente sabe que o carro nasceu com 7 airbags, tem que ter 7 airbags desde a primeira versão. Né? Exatamente. Não tem jeito, né? Então, por isso, né? E o carro cresceu de preço, mas não tanto como acontecia antes. Não dá para comparar com a versão anterior, porque esse está alguns furos acima, em termos de tudo, desde mecânica, motor, acabamento, estilo, a própria equipamento, plataforma, né? Que é a plataforma que totalmente nova. Exatamente, deu maior rigidez ao conjunto, então você sente um carro muito mais na mão. A plataforma modular, que divide entre outros carros, com RAV4. É um ponto importante, o centro de gravidade dele foi reduzido, né? Então é um carro muito mais estável do que o anterior, muito mais agradável de dirigir, né? Então eu concordo com você, eu acho que 9. E acho que essa versão, ela, assim, se você está pensando em um Corolla, acho que vale a pena conhecer essa versão. É verdade. Então é isso, Fernando. É isso. Acho que vocês tiveram agora uma ideia bastante ampla do que é um carro que é inteiramente novo. Então, a gente dividiu a nossa avaliação em mais de um programa, mais de um episódio de Os Especialistas, porque cada Corolla desse é um Corolla diferente. Né? É verdade. Desde o convencional até o primeiro híbrido flex do mundo, que estreou aqui no Brasil. Né? E o grande destaque desse carro, como não poderia deixar de ser, é esse motor, né? É isso que a gente queria falar bastante sobre ele, né? Exatamente. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência, de ter chegado até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, recomende. Escreva pra gente, olha, eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre tal carro. Se você não tiver entendido alguma coisa ou quiser mais explicações sobre o que a gente comentou, faz uma perguntinha embaixo que a gente responde. Pode demorar um pouquinho, mas nós respondemos. A gente responde, a gente não vai deixar você na mão, não. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.